Por mais que falem, contestem, há algo que testifica dentro do seu espírito, que bate a porta do seu coração. É uma ceia, é um convite. Eu sinto que essa noite é algo muito especial aqui. Eu queria chorar de novo. Aprender a chorar de novo. Geração que desaprendeu a chorar. Deus. Ah, Senhor, não posso deixar passar desapercebida a tua visita, tua presença. Salomão inaugurou um templo. Seu pai Davi não pôde, porque era um homem de guerra. Mas Salomão teve esse presente de edificar um templo para o Senhor. Aí ele fez o melhor que podia, com os melhores materiais, importados, doados, comprados, e fez um templo lindíssimo para o Senhor, porque ele sabia, por experiência própria, mas também pela herança de Davi, que o Senhor era digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aí ele fez um templo com capricho. E quando ele terminou o templo, que iniciaram o culto, a glória do Senhor encheu a casa. Ramas. Aí não puderam fazer culto, porque todos estavam caídos diante de uma glória. Acabou ali o ceticismo, a incredulidade. Acabou o choro, acabou a prisão, a algema que nos une aqui nessa terra. Agora estávamos naquele templo, todos caídos na glória. Talvez essa noite seja um momento assim também. O templo agora é outro, é o seu coração, sabia? Onde o Espírito Santo pode entrar e encher. Deus, oh vontade, Senhor, de te adorar. De tanger a tua glória. Você sabia que você consegue tanger a glória de Deus? Deus te levantou para isso. Você não fala e Ele não usa a tua boca. Você não ora e Ele usa as tuas mãos. Então você adora e Ele te usa para tanger a sua glória. Havia homens que foram escolhidos para tanger a glória de Deus. Onde está Deus? Onde está Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Não sei. Então chama o profeta. Chama aquele que consegue buscar a Deus e Ele se manifestar. Você é esse que pode encher essa casa com a glória de Deus. Oh, yeah. Se você quiser tanger, tange. Sentir de novo, se enriquecer com essa glória. Você tem uma unção aí. Hoje é noite de um encontro. Para muitos um reencontro. É noite de começar de novo. Você tem saudade. A sua alma tem saudade. Pro Senhor Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. A casa é sua, pode entrar. Põe a sua fé em ação. Me esvazio de mim. Levante sua mão, por favor, me ajude. Vamos fazer um mover do Espírito. Se você puder assim, ó. Vem sopra o teu vento, sopra o teu vento. Se for preciso, feche seus olhos e esqueça de tudo. Só lembre dele. Toma o teu trono. Isso faz bem.
Isso tem a ver contigo. Nós queremos te ouvir. Lá no arraial se ouve um brado de júbilo, ouve-se um canto de alegria. Você está lá. Nós deixamos ela pro Senhor. Nosso Senhor. Jesus, Oh. essa Oh. casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Yeshua. Jesus. Yeshua. Essa casa é sua Mashiach. casa. O ungido. Nós deixamos Está aqui. ela pro Por isso que é bom. Senhor. Por isso que vale a pena. Jesus, Por isso que tem resposta. essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Enche esse Vamos nos nossos corações. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse Não é um lugar. evento social. É encontro com Deus. Que o teu nome cresça, Não é a inteligência humana. É a fé que vem da palavra. Não é a força do homem. É o poder do Espírito Santo. Diga Jesus. essa casa é sua casa, nós deixamos Depois veja isso. Você não é de ferro, não. Eu não suporto isso, não. Você não é de ferro, não. Você não é da terra, não. Você é do pó. Vai ter que ser o sopro de Deus aí. Holy Espírito. O Senhor busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor Jesus, o nosso ser. Perdoa, Senhor Jesus. Enche, Senhor. Perdoa, Senhor. Traz de volta aquele amor. Traz de volta, meu Pai, aquela sensação. Traz de volta, Seu povo, Senhor, tua água. vem nos encher. Água que se mistura com fogo. Vem nos encher do teu Que molha, amor. água que queima. Vem nos encher da tua presença. Deus. Faz o que viemos chorar novamente. Senhor, enche-nos. Hoje é um dia muito especial. Enche-nos É do o teu dia do Senhor. Enche A gente sai em tantos lugares. verdade, meu Senhor. Daqui, dali, da Assim lá e como vem mais você, pra aqui. Bartimeu, que gritou clamando por ti, meu Senhor. Assim, É a honra. A Ele a vem glória. reino, vem tem controle. E enche-nos, Senhor, da tua palavra, do teu Espírito, da tua paz, da tua presença. Quebrantados por inteiro, meu Pai. Oh, Santo amado Deus, nós somos casa e moradas de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Vem, meu Deus, se quebranta novamente. Que voltamos, meu Pai, ao início.
Aquele primeiro amor, aquele primeiro olhar. Oh, Santo Deus, sentimos tanta falta da tua presença. Senhor, que voltamos a correr para ti. Nós vivemos no mundo um tempo onde os homens são Menos de nós aplaudidos. mesmos, mais de ti, Senhor. Se entrar alguém muito especial, Mais de ti, Jesus. um governador, um presidente, entrar no cenáculo, entrar na audiência, todo mundo bate palma para ele. Aqui também é um presidente, é um governador que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O que eu queria pedir para você desde o início é que você dê uma salva de palmas para Jesus. Agora lembre, Ele, na sua vida, te salve. É para ti, Jesus. É para ti, Senhor. Digno é Ele. Oh, meu Senhor. Abra a palavra do Senhor. Eu queria muito uma mensagem rápida, mas é muito mesmo. João 9, por favor. João 9. Evangelho segundo João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E então disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia então: sou eu. E diziam-lhe: como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Amém, queridos? Esse é o texto. No 12 ainda tem assim, ó. Disseram-lhe, pois: onde está Jesus? Ele respondeu: não sei. Esses dias a gente tem falado sobre enxergar com os olhos do coração. O pastor Timóteo falou de milagres sobre os olhos, inclusive os dele. Ele foi curado de um problema. E é especial também porque Jesus quase fora apedrejado aqui. Ele estava no templo, testemunhando do seu ministério, da sua pessoa, de Deus. E ele disse que Abraão era muito grande, mas ele era maior do que Abraão, porque antes de Abraão nascer, Jesus disse: eu já era
eu sou. E por ter dito isso, os fariseus e outros mais lhe expulsaram e tentaram lhe apedrejar. Ele sai caminhando e logo em seguida ele se depara com esse homem. E é desse texto que a gente encontra algumas coisas para o nosso momento. Os discípulos não entenderam bem a sequência dos fatos e perguntavam assim, quando viram, o jovem cego, quem foi que pecou? Ele? Seus pais? Eles não entendiam bem as coisas. Eles não tinham uma visão muito clara do que estava acontecendo. E às vezes a gente também precisa enxergar melhor. E descobrir que em Cristo, dentro da palavra do Senhor, a gente descobre sentido para a vida, razão para as coisas. Nele, a gente entende os momentos de luta, o porquê das coisas. Das lutas, das dificuldades, dos traumas. Na compreensão do Espírito, a gente consegue aquietar a vida e viver o propósito de Deus com força, com coragem. O incrível é que Jesus sempre faz um paralelo entre essa visão que temos natural e essa visão espiritual, esse entendimento das coisas a partir de Deus. Ele faz muito isso. Ele reclama de ouvidos que não ouvem, ele reclama de olhos que não veem e de corações que não creem. Ele fala por diversas vezes sobre a visão espiritual, enxergar a glória de Deus. Davi também, salvo engano, no Salmo 34, ele diz assim, contemplai ao Senhor e vocês serão iluminados. E ele fala isso, pastor Fernando, num momento de grande luta, cercado por inimigos. Eu não sei como, mas ele está pregando a glória de Deus para as pessoas que estão lhe cercando. Ele não se abate com o medo, com o enfrentamento das armas. Ele, maior o Espírito de Deus nele para falar. Apenas enxergue a Deus, ao meu Deus, e vocês também serão iluminados por sua glória. Ele está falando de uma visão, de um entendimento e de uma sabedoria. Escute, ele diz certa vez, aí sim o Senhor Jesus diz assim, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não consigam ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Cegou. À luz desse texto, eu queria pregar sobre algo muito rapidamente, usando essa pessoa aqui, desse cego que foi ao tanque, sobre a conquista de uma visão diferente. A conquista da visão espiritual, a conquista do entendimento a partir do mover de Deus. A visão que vem de Deus, que você recebe do Espírito Santo de Deus. Queria falar um pouco sobre isso. Porque os nossos dias estão precisando de alguém que enxergue mais longe. Alguém que veja as coisas a partir da promessa de Deus, sabe? No meio do caos, um feixe de luz clareando o caminho. Não importa a luta de um lado, a dificuldade de outro, mas você sabe para onde está indo, a quem está seguindo, em quem está crendo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Quando ele vai ao tanque e recupera essa visão, mais do que os olhos, ele consegue enxergar com a alma, com o coração. E sobre essa visão de entender a partir da vontade de Deus, a gente descobre que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa barata. Eu diria que você deveria vender tudo o que tem. Você deveria pagar o preço mais alto, fazer o maior esforço para conquistar esse entendimento das coisas da vida a partir de Deus. Escute. Quando ele
vai até o Senhor e os seus discípulos, os discípulos de Jesus não compreendem. E perguntam por que aconteceu, ele pecou. E Jesus diz assim, nenhum nem outro, nem ele, nem os pais dele, mas é para que se manifestem nele as obras de Deus. E quando o Senhor fala isso, eu entendo assim, é um Deus tão cheio de maravilhas, porque são as obras, para que se manifestem nele as obras. Mais do que um encontro, mais do que uma vista recuperada, mais do que uma cura, mais do que a solução de um problema. É um caminho, uma história, uma vida que vem pela frente. Um novo viver se inaugura. As obras do Senhor que não tem fim. Aquilo que você pensa e mais, muito mais, infinitamente mais do que você pediu. Eu nunca imaginei estar aqui com você. Um dia eu fui até um lugar de oração buscar uma solução para a minha vida. Eu só pensava em mim. E lá eu encontrei solução para a minha vida. Mas eu encontrei algo mais. Eu encontrei uma pessoa. Eu encontrei Deus. Eu encontrei o Espírito. Eu encontrei um chamado. Eu encontrei um ministério. E agora eu descobri o quanto é bonito lutar pela vida dos outros. Então você vai para ser curado dos seus olhos e recebe uma visão que faz contemplar a terra e os céus. Alguém diz assim, o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de promessas. Até um canto que fala isso, Deus de promessas. E as promessas nos são lançadas exatamente para capturar o nosso interesse, a nossa vontade. Porque as promessas vêm, Deus sabe que elas estão escondidas, estão por detrás do monte, além da porta, do outro lado do mar, lá na terra prometida. Há gigantes a serem vencidos. Mas o Senhor lança suas promessas e elas se chocam com o nosso coração e elas nos dão ânimo para vencer tudo isso. Porque a fé, ela não conta os obstáculos. Ela dá como certo aquilo que se sonha e se espera. Que se vê quando não há nenhuma visibilidade. A fé, ela põe você em direção àquilo que Deus lhe promete. Deus de alianças e Deus de promessas. Deus que faz o cego ver. Deus que faz o cego cantar. Eu vi o rei. Deus que faz o mendigo se levantar. Deus que, ali na porta do templo chamada Formosa, levanta o paralítico. E ele passa a saltar em glorificação a Deus. Deus que muda. Deus que transforma. Deus que cumpre. Deus de aliança, Deus de promessa, e Deus aponta para o futuro, Deus de prospecção. Aquilo que a gente não imagina, e depende da nossa vontade, da gente correr atrás e descobrir os sonhos de Deus. De levantar da cadeira, de sentir o aroma da promessa. Deus de projeção. Vai porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. O homem é de espera, o homem é da segurança, o homem é do domínio próprio, dele mesmo. O homem é desconfiado. A natureza do homem é tomar, por exemplo, alguém próximo. O Senhor é Deus de tirar da terra comum, é de tirar Abraão da sua terra, de colocar José na terra estranha, de levar Daniel lá para a Babilônia, para que as nossas amarras, as nossas prisões, as nossas correntes, as nossas seguranças se quebrem. E a gente se entrega ao mover de Deus. Um dia o Senhor pegou o profeta Ezequiel e disse, olha, eu tenho algo para te mostrar. A minha obra é assim. Ele levou Ezequiel e lhe mostrou numa visão um rio que nascia muito ínfimo, muito pequeno, muito delgado, muito estreito, que saía debaixo do altar e saía de porta fora do templo e
embora, crescendo esse rio. A palavra de Deus é assim, ela sai e vai crescendo, e o rio vai ficando cada vez mais forte. E o homem vai entrando, e a cada ordem entra mais um pouco, e ele entra mais um pouco, ele entra até o ponto que eu não consigo mais. Os meus pés estão vacilando, eu tenho que ir. Vai, deixa o rio te carregar. Tem que ser a nado, vai em frente. Então a obra é assim. O homem precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor, na palavra e na promessa. É um Deus de campos que já branqueiam, que a gente tem que ir de encontro a eles. É um Deus do que já está pronto no espiritual para que você faça acontecer aqui na terra. É um Deus de milagres. Eu estou falando de uma visão que captura Deus nas suas mais tremendas vontades e propósitos para as nossas vidas. O livro de Provérbios diz assim, sobre esse entendimento, essa visão espiritual, ele diz assim no capítulo 2: se aceitares as minhas palavras, se esconderes no teu coração os meus mandamentos, se atentares para a minha sabedoria, se inclinares a tua alma ao entendimento, se clamares por inteligência, se alçares a voz pela compreensão, diz lá, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Diga comigo, é uma outra visão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A promessa pede e clama por uma atitude, e a atitude certa, ela acha a promessa fiel. Diga comigo, a atitude certa encontra a promessa fiel. Eu fico pensando sobre pessoas que gritaram por milagres. Pessoas que foram até o Senhor, como esse homem. Jairo, que clamou por sua filhinha. E o Senhor lhe devolveu a vida. Ana, que chorou por um filho, e o Senhor entregou um profeta para Israel. O cego Bartimeu, que gritou às portas de Jericó: Senhor, muda a minha vida, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O leproso é excluído da sociedade, que vai até o Senhor, e de longe, não podia chegar tão perto, de longe: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura, o Senhor pode me curar. E o Senhor olha para ele e diz: quero. Talvez eu precise escutar isso hoje. Você também. Quero. Fica limpo. Que tal a gente olhar um pouco para Pedro, que perde a visão, volta para o mar, e o Senhor vai de encontro a ele. E ele tem provas que Deus é Senhor de todas as coisas, e ele volta correndo para Deus. E porque ele voltou nessa visão nova, nessa compreensão da vontade de Deus, um pescador medroso virou um apóstolo destemido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhando para a vida desse homem aqui, e para a de vocês, e para a minha, toda conquista que vem de Deus tem um custo, tem um preço. Alguns param, alguns desistem, mas toda conquista tem um preço. Aquele homem se depara com Jesus, ele diz a palavra: um pouco de cuspe, um pouco de terra, um lodo.
uma unção, unge os olhos dele. E o Senhor diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. E a palavra do Senhor lida diz que ele foi. E é tremendo quando tem assim: ele foi e voltou vendo. Eu estou falando do preço de uma promessa, de uma conquista. Talvez para você fosse muito perto a distância entre o templo e o poço, e o tanque. Como essa piscina aqui. Um pouco maior, 2 vezes essa piscina. 18 de comprimento, por 6 de largura e 6 de profundidade. Tanque de Siloé. Mais ou menos 650 mil litros d'água. Construídos pelo rei Ezequias, para que se Israel fosse ilhada, fosse cercada, sitiada, não faltasse água, porque havia um aqueduto por baixo da montanha, sem que o inimigo o vissem, e caindo dentro desses tanques. Então não tinha essa história de ficar com sede, porque a água não iria faltar. Ele vai até o tanque, 800 metros era a distância entre Jesus e aquele tanque. E ele vai, talvez para você rápido, fácil, mas para um cego nem tanto. Acostumado a mendigar, a rastejar, uma vida que declarava não tem mais jeito, uma sentença, um rótulo, não tem mais jeito. Aí vai 1000 razões, não tem mais jeito por isso e por aquilo. Aí Jesus vai e te lava. Ele vai, lava os olhos, enxerga e volta vendo. Talvez nesta noite esse preço será pago. Tem que ter um preço. Você lembra do outro cego, o de Betsaida, que teve que sair da aldeia? Esse foi o preço da sua cura. Sair da aldeia, que aqui era o quê? Do comum, da mesmice, do fazer do mesmo jeito, dos amigos, dos costumes, da rotina, da cultura, de fazer sempre daquele jeito, mecanicamente, sem raciocinar e sem orar, e sem pedir: Senhor, revela-me. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela dá uma consciência do que te aconteceu, tudo na tua vida, Ele dá. Explica bem direitinho por que aconteceu. Ele pecou? Não, não foi ele. A sabedoria que vem de Deus explica o que está acontecendo hoje, o porquê de hoje, a dificuldade de hoje, a luta de hoje. Mas o ponto da sabedoria é que ela é maior do que a ciência do homem. Ela enxerga o amanhã, o que vai acontecer com você. Jesus sabia o que iria acontecer com aquele homem, estava mudando a identidade dele, o rótulo. Ele tira esse crachá. Você agora não é mais cego, você voltou vendo. Alguém podia perguntar: onde é que ele está agora? Aquele que costumava lhe ajudar, lhe jogar uma moeda. Onde está ele? Não, mas ele não é mais cego. Ele agora vê. Agora ele crê. Ele agora sabe que Jesus é o Senhor. Amigos, no dia que eu fui contar para o meu pai que eu aceitei a Cristo como meu Senhor de verdade, eu passei 3 meses para criar essa coragem. Porque eu tinha vergonha. Que eu passei a vida inteira ouvindo assim: é evangélico, crente, isso aí é falso profeta. Eu passei a vida inteira ouvindo assim: isso aí é coisa de pastor que quer enricar, isso aí é invenção dos homens, isso aí é loucura, isso aí é insanidade, isso aí é para gente que não pensa, não estuda. Eu passei a vida inteira. E aí, debaixo de uma mangueira, chão, terra batida. Eu já tinha conquistado algumas coisas na vida que é comum nos nossos dias. E vem naturalmente aquele orgulho, aquela vaidade. E quando o Senhor me tirou aquela vaidade, aquele orgulho, e eu fiquei perguntando por que logo comigo acontece isso. Eu fui um lutador, saí da minha terra com 10 anos de idade para vencer na vida. Porque logo comigo, fiz mal a ninguém. Veio o porquê. Aí lá nesse chão batido, quando não havia mais orgulho nem prepotência, alguém disse assim, numa voz bem doce: você quer aceitar Jesus como teu Senhor? Eu disse: eu quero. Porque a vergonha não havia mais. Passei 3 meses orando, Bíblia, choro, li 2 vezes nesses 3 meses a Bíblia, não fazia outra coisa, fechei porta. Você sabe desse testemunho? Isso é para quem está chegando agora. Fechei a porta do escritório, não atendia ninguém, era só Bíblia de manhã, de tarde, de noite e choro. Eu acabei com a Bíblia, de molhar de choro.
Aí com 3 meses eu comprei a maior Bíblia que eu podia, botei debaixo do braço e fui visitar meu pai. A bênção, meu pai, Deus abençoe. Eu agora sou crente. Hein? Eu sou crente em Cristo Jesus, meu Senhor. A vida muda. Tem um preço, tudo tem um preço. Aí você pergunta assim, e o que ficou para trás? Dia desses, eu ouvi de alguém assim que era do meu tempo de estudante, meu tempo de formação. Você agora é evangélico? Você agora é Bíblia? Eu digo, sou. Eu não tenho fé nessas coisas. O problema, a questão é que Deus tem fé na gente. Há um preço para você enfrentar. Não dá para agradar todo mundo. E quando o Senhor diz assim, vai, é tão simples isso, né? Vai e lava-te. Isso não fala com você, não, com aquelas coisas que tem que desocupar lugar para que entre o Rei da Glória na nossa vida, não. Toda conquista tem um preço. O cego de Jericó teve que largar a sua capa. É o que ele tinha para lhe proteger, sol, chuva, noite, marquise da vida. Ele tinha uma capa, para você não é nada uma capa. Para ele, era uma riqueza. E quando Jesus lhe chama, é a primeira coisa que ele tem que jogar fora. Jogou a capa, para poder correr. Porque aquilo que lhe abrigava, lhe protegia, também lhe atrapalhava de correr. E essa geração é a geração, apesar de ter tudo, nossa geração, apesar de ter tudo, é atrapalhada. Porque não sabe correr. Corre para tudo, mas não corre para Deus. Nós enchemos todos os lugares. Shopping center, tudo a gente enche, é muita gente. Mas a gente não enche o lugar da adoração. E quando a gente enche de pessoas, é preciso ainda que o Espírito Santo encha os corações dessas pessoas, para que a glória de Deus se manifeste. Lança fora a capa. José foi um cara que começou uma história, doutora Juliane, por conta de uma capa. Lembra de José do Egito? Que não era do Egito, viveu no Egito. Ele recebeu uma capa de seu pai. Uma linda capa. Mas aquilo lhe trouxe problema. Lhe trouxe dificuldade com os irmãos, inveja. Uma capa que trouxe briga, luta. E ele se desfaz dessa capa, ele toma essa capa. Ele fica nu. E é vendido como escravo. E lá no Egito, ele assume posições. Então, de certa forma, ele agora assume uma outra capa. De servo de Potifar, o comandante daquele lugar. Mas, de novo, ele é enganado. E aquilo ali não lhe bastava. Aquela capa adquirida, aquela promoção social, não lhe valia de nada e ele teve que se desfazer. Ele foi preso, foi enganado, preso, jogado no calabouço, na cela. E lá também ele adquire um governo, ele é o melhor daqueles que estavam presos e começa a ser alguém que dá ordem àquele lugar, que limpa aquele lugar. E por isso ele também tem um reconhecimento, uma capa. É José. O homem que tem autoridade, o homem que tem dignidade. Mas o fato é que ele não consegue ficar ali por muito tempo, porque Deus tinha algo mais especial. Ele tinha que ir se livrando desses lugares, dessas condições que ele havia adquirido. E Deus o ergue para ser governador do Egito, porque ele não ficou preso lá atrás. De um menino mimado que causava inveja dos irmãos, ele é erguido para ser governador do Egito, porque ele soube enxergar o plano de Deus, a obra de Deus. Isso aqui não está bom, isso aqui não é tudo. Deus tem algo maior. Não é por mim, é para a obra de Deus. Não é para a minha vaidade, é para que Deus precisa me usar para a minha geração. Talvez nessa noite a gente tenha que lançar algumas capas fora. Esse cego do texto, ele
teve que ir às águas purificadoras, só isso. Purificar a sua vida. Hoje eu amanheci com a vontade de mergulhar nessas águas que purificam a vida, porque o mundo maqueia muita gente. O mundo enche a gente de muita coisa imprópria, suja, né? Suja corpo, suja mente. E hoje eu estava querendo de volta junto com a igreja, mergulhar nessas águas que purificam. Vai, lava-te. E volta enxergando de verdade. Porque você não precisa de olhos, você precisa de sabedoria. Eu já vi muita gente que tem olhos que não vê, já vi muita gente cega que enxerga. Escute. Vai, lava-te, esse é o esforço. Ele vai e volta vendo. Ele voltou vendo. Eu queria encerrar aqui a mensagem dizendo assim: prepare-se. Prepare-se para um novo tempo na sua vida. Quem está precisando de um novo tempo aqui na vida? Além de mim. Sério, sério. Novo tempo. Prepare-se para um novo tempo que Deus tem para você. Prepare-se para uma nova visão da vida. Deus não está incomodando pessoas dentro dessa igreja, lançando essas palavras à toa, não. Ele chamou aqui, não é por acaso, não. Tem um jovem que está nos visitando aqui há pouco tempo, o Guilherme está ali, com a Charmiliane, acertei, que ia passando aqui em frente, que há um tempo atrás já tinha entrado aqui, Guilherme. Há um tempo atrás, menino, tinha entrado aqui. Olha como Deus faz. Para um projeto chamado Espaço Vida, que trabalhava num turno, as crianças, de certa forma, estavam em risco social. E no outro turno eles iam para o colégio. E aqui faziam as atividades, ensinavam-se os deveres de casa e tal. Espaço Vida, que isso vai ser reeditado. Esse projeto vai ser reeditado. E ele ia passando aí em frente e viu uma plaquinha de uma igreja que tem escrito assim, uma igreja, uma família. Deu vontade de entrar, entrou. E parece que ele está gostando. Pela cara dele, ele está gostando. Eu fico pensando assim, como Deus precisa abrir a mente da gente para a gente ver, enxergar caminhos e propósitos. Diga caminhos e propósitos. Diga portas e passagens. Diga degraus e crescimento. A gente precisa enxergar. Aleluia. Vai e te lava. Aleluia. Prepare-se para um novo sentido para a sua vida. Digo, Senhor, ainda dá tempo para mim? Dá. Prepare-se. Não fique preso naquilo que já deveria ter passado. Prepare-se para um novo sentido da vida. Para uma nova identidade dada por Deus. Eu acho isso lindo quando o Senhor troca a identidade da gente. Aquele cego vai de um jeito, quando volta, ele voltou vendo. Como é que chama esse cara agora? Ele não tem nem nome aqui. Não é mencionado. Eu só sei que ele vai como cego. E ele volta vendo. Quem vai chamar de cego? Se ele está vendo. Não mudou a identidade? Você não pode mudar a sua também? Não sei o que está passando, não dá tempo de mudar? Não dá tempo para correr para o tanque de Siloé? Sabe por quê, gente? Não é à toa. O Senhor não faz nada à toa. Aquele tanque Siloé quer dizer o enviado. Quando Ezequias entendeu que aquela água era enviada de longe, aquele tanque era enviado. Mas isso era um gesto profético que apontava para Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, o Messias ungido, veio para salvar o mundo. Então a ida até o tanque não é à toa, é para um encontro com o enviado, com o Messias, com o Senhor. E quem faz isso, quem mergulha nessas águas, não volta do mesmo jeito. Então, nesta noite, a gente não pode voltar do mesmo jeito. Atitudes vigorosas que atraem promessas certeiras. Eu quero mergulhar nessas águas nesta noite, você não quer não? Sabe por quê? Às vezes a gente está com uma visão curta e Deus quer mostrar algo novo. Às vezes a gente está usufruindo do que tem e Deus quer que a gente largue para a gente crescer em busca daquilo que é a promessa verdadeira. Diga promessa verdadeira, diga propósito ideal. Diga eu tenho em Cristo Jesus um propósito ideal para a minha vida. Aleluia.
A vida precisa ter um sentido. Jacó brigou a vida inteira por esse sentido, por essa identidade. O seu nome já trazia um estigma, um mentiroso, um enganador. Ele passa a vida inteira querendo mudar. E ele tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro com o Senhor, ele muda a vida. E ele recebe um novo nome. Seu nome não será mais Jacó, será Israel. O príncipe de Deus, aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu, aquele que resistiu à glória, aquele que recebeu a unção. Aleluia. Pedro era um pescador, hábil, mas muito covarde. Não tinha coragem ainda de ocupar o lugar que Deus tinha para ele. Até o dia que o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele se encheu de coragem e força para se lavar no tanque de Siloé, para lançar fora a sua capa, para sair da aldeia, para viver os dias de Deus. Essa geração está precisando de viver os dias de Deus, onde Deus se faz presente em todo o tempo, em cada situação. É Deus que inspira, é Deus que constrói, é Deus que mostra, é Deus que fornece, é Deus que abençoa, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que envia, é Deus que garante, é Deus que segura, que protege. É Deus o tempo todo, é Deus na água, é Deus no fogo, é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus de manhã, é Deus de tarde, é Deus de noite, é Deus na segunda, é Deus na terça, é Deus na quarta, é Deus na quinta, é Deus na sexta, é Deus o tempo todo. Eu vivo para Deus. Se Deus está em mim, a minha mente está cheia de uma visão celestial. O que eu faço é para a glória de Deus. Aquilo que está em meu redor será abençoado. Não é à toa que José foi para o Egito foi abençoado. Não é à toa que Daniel foi para a Babilônia foi abençoado. Deus ia preparar um novo reino que iria vencer toda a incredulidade do mundo e criar uma nova geração de israelitas. Deus está querendo mudar a identidade, mudar o padrão. Pedro era um pescador covarde, vira um arrojado apóstolo. Você está aí, eu não sei com que olhos você está se vendo, mas eu sei que o olhar do Senhor está aqui nesta noite, eu posso perceber. E pode tirar a gente desse lugar e pôr no lugar maior, melhor e mais à disposição de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Eu termino, gente, naquilo que para mim é mais especial. Eu quero pedir a sua paciência no sentido de abrir de novo aí em João 9. Olha aí, pastor Wesley. Termina aqui. João 9, se você for lá no verso 35, muita coisa acontece depois que o rapaz volta enxergando. Escuta aqui, ó. Olha aqui para mim, olha. Está acontecendo com você alguma coisa que beira essa interrogação? Foi o que aconteceu? Por que aconteceu? Você está beirando isso em alguma fase, em alguma etapa, em alguma posição da sua vida? Por quê? Com esse jovem aqui aconteceu tanta coisa, ele volta enxergando céus. E quem não viu e volta enxergando se alegra muito, não? Se fosse você, qual o sorriso que você daria? Pô, eu estou enxergando. Aí as pessoas não compreendem. As pessoas não aceitam o milagre. E ele enxergando. Mas ele não era cego de nascença? Era, mas não é mais. Seus pais não conseguem explicar. Ele tenta explicar o fato de que expulsam aquele rapaz do templo. Jesus se encontra com ele quando ele é expulso aqui no verso 35. Só para terminar, por favor. Tem assim, ó. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Eu estou lendo João 9, 35. E encontrando-o, disse-lhe: olha que lindo, para mim a parte mais linda de tudo. Crês tu no Filho de Deus? Ele já estava enxergando. Ele respondeu e disse: quem é? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto.
é aquele que fala contigo. Aleluia. Olhe para o seu vizinho e diga assim: tu já tem o visto. Aleluia. A igreja já tem visto ao Senhor. Você já viu, camarada? Sou eu que falo contigo. Olha que lindo. O cego que já tinha um milagre nas mãos, que já tinha algo para agradecer, ele disse: eu creio, Senhor. Eu creio. E então adorou. Eu estou falando desse segundo encontro que dá uma visão da glória de Deus. O quanto Ele é digno de ser adorado, além de tudo que Ele pode fazer conosco. Tem uma música aí que eu nem gosto muito, que diz: se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Porque acho que a gente fica muito passivo. É tudo Deus que faz. Eu brigo muito assim com essa música. Mas é verdade, é Deus é soberano. Quando eu brigo é porque eu sei que Deus nos usa. Usa a gente. Se eu for, Ele faz. Se eu crer, Ele faz. Se eu me lavar, Ele faz. Se eu me decidir hoje, Ele faz. Se eu tomar uma atitude, Ele faz. Aleluia. Eu gosto disso. Porque Deus, Ele estendeu a terra aos homens, a um jardim gigante, e disse: cuida dela, rapaz. E agora a gente não pode mais ficar só olhando para o céu e contemplando a glória, nem fazer como cego, apenas olhar e ver com os olhos naturais. É preciso que a gente agora enxergue Jesus. Crê no Filho do Homem. Quem é Ele, Senhor? Tem muita gente com milagre nas mãos que não sabe ainda o que é que o Espírito Santo faz. Quem é Ele para que eu possa crer? Sou eu. Esse que fala contigo sou eu. É uma apresentação, né? Dê a mão aí para o seu irmão, dê assim. Pegue assim e diga assim: muito prazer, sou eu. Aleluia. Não é assim a apresentação? Sou eu, rapaz, que fala contigo. Aleluia. Você crê? Eu creio. E o adorou. Aleluia. E essa é a visão que eu queria falar para vocês. Que muda a vida, que troca a capa, que dá vista, que dá entendimento além da inteligência. Se buscares a sabedoria, se guardares escondido no seu coração os mandamentos, se amares a palavra, se ouvires os conselhos, se creres no que foi dito, se honrar a profecia, se amar ao Senhor, se ajoelhar de novo, se esquecer a fama, as pessoas, e se render. O lugar do homem é rendido, como se voltasse ao pó, para que Deus faça um novo homem, sopre de novo o Espírito dele na gente. Quando a gente faz isso, o Senhor muda a etiqueta, muda a identidade, muda a RG. Era cego, mas agora vê. Eu não sei muito de Deus, só sei que eu não enxergava, eu era cego, e agora eu vejo. Aleluia. É uma visão diferente. A gente briga pelas coisas nossas, e briga até por coisas que não tem razão de ser. Eu queria que você começasse a brigar pelas coisas de Deus. Eu queria que você gritasse na sua alma, não só para aquilo que você precisa, isso é legítimo. Jesus é tremendo em suprir necessidades. Curou os cegos, sarou os enfermos, pôs bálsamo nos feridos, enxugou a lágrima das pessoas. É dele, isso é ambiente de Deus, do céu. Mas a vida é mais do que isso. Deus vai lhe usar além da cura, além do milagre. Diga comigo: além do milagre. Diga: muito além do meu milagre há uma grande obra. Aleluia. Para que aconteceu isso? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Célio, vem cá, meu irmão, vem, por favor. Vem cá. O Célio está dizendo boa noite, igreja. Aleluia. Por que ele está aqui?
para que se manifeste nele as obras de Deus. Ei, fique de pé. Nesse santo. Por que você está aqui? Para que se manifestem em você as obras de Deus.